Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo no Salmo 23. Na quinta-feira passada estudamos o versículo 1. O Senhor, o meu amigo íntimo, não faltará. Hoje vamos estudar o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Este versículo, por si só, é acalmante. A mim transporta-me para a minha infância. Há um pequeno ribeiro na minha terra, onde eu nasci e onde eu cresci. E durante o verão, praticamente, com os meus amigos de infância, íamos para lá todos os dias. Mas havia lá um sítio onde eu às vezes me refugiava sozinho. Era um sítio aprazível. Ali, esse pequeno ribeiro, portanto, as águas parece que estavam paradas, deslocavam-se lentamente, eram águas tranquilas. Os raios de sol tinham dificuldade em penetrar através da copa das árvores, porque eram árvores frondosas, com bastante sombra a quem se deitasse junto delas. E muitas vezes eu deitava-me ali, olhava para cima e tinha uma perspectiva diferente das coisas. O sítio era tão silencioso, tão tranquilo, que eu às vezes adormecia ali. Após a minha conversão, cheguei a ir para lá algumas vezes, para o mesmo lugar, para o mesmo sítio. E ali eu orava, ali eu derramava a minha alma perante o Senhor e tinha comunhão com Ele. Ele estava presente, Ele estava perto, no silêncio calmante daquele lugar. Mas voltemos ao Salmo 23 e ao nosso versículo 2. O Senhor, meu íntimo amigo, meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, devido à sua constituição, tem alguma dificuldade em se deitar. E para que o faça, é preciso que algumas condições sejam preenchidas. A saber, tem que estar sem medos, sem temores. Não se deitam se houver atritos com outras ovelhas. Não se deitam se elas estiverem a ser importunadas por moscas e insetos. E não se deitam se elas tiverem fome. Na vida cristã também é assim. A primeira condição para nós termos descanso é não termos medos, temores. E no mundo em que nós vivemos, nós somos assaltados tantas vezes por esses temores, por esses medos. E isso dificulta-nos a entrada no repouso de Deus. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que nós devemos de temer não entrar nesse repouso. Porque podemos viver vidas agitadas, sem paz na alma, intranquilos, desassossegados. E os medos e os temores podem contribuir grandemente para que isso aconteça. O salmista dizia: quando eu temer, eu confiarei. Mas há um versículo que ainda é melhor do que este. Alguém disse: eu confiarei e não temerei. Eu assento a minha fé e a minha confiança no Senhor. E por isso eu não terei medo. Da seta que voa de dia, dos rumores, eu não terei medo. Como? Há uma disciplina espiritual que é necessário praticar. Lançando sobre Ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. E assim o descanso e a paz de Deus será o árbitro nos nossos corações e guardará os nossos corações. E diremos sim ao convite do Senhor Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E nós tomamos sobre nós o seu jugo, aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. E o resultado? Encontraremos descanso para as nossas almas. Segunda condição para que a ovelha se deite: não pode ter atritos com outras ovelhas. Ainda continua a ser verdade. Aquilo que no Salmo 133 nós lemos: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali, acrescenta o Salmo, o Senhor ordena a bênção e a vida. Pode não haver bênção, pode não haver vida em muitos lugares, nas nossas almas. E a razão é porque há atritos entre as ovelhas.
a paz no meio do povo de Deus é algo pelo qual nós deveremos de ser contribuintes líquidos. Sermos fazedores de paz, pacificadores. E isso vem de onde? Olhem, uma das prerrogativas do povo de Deus é ser educado, amável. A amabilidade está em desuso. Então, se nós, como filhos de Deus, formos educados, formos amáveis, eu não me refiro àquela educação que é adquirida nas universidades, nas escolas superiores, sem menosprezar essa educação, mas eu refiro-me àquela que vem da graça de Deus nas nossas vidas. A mesma graça que salva, diz a palavra de Deus, que também educa, também ensina. E precisamos dessa graça. A graça que nos leva ao respeito mútuo para com o outro. Ter a espiritualidade suficiente para lidarmos com as diferenças. Ter um espírito perdoador. Ter a humildade para pedir perdão. Reconhecendo e assumindo os erros. É difícil, sem dúvida. É contrário à nossa natureza, sem dúvida. Mas a graça de Deus pode moldar o nosso coração a esse ponto. Ter a perseverança para não desistirmos dos nossos irmãos na fé, dos nossos amigos da fé, companheiros de ruta. E só pararmos quando decididamente nos fecham a porta da reconciliação e da comunhão. E então cumpre-se nessa altura o versículo que diz: se possível, tende paz com todos. Quando não é possível, não fiquemos a olhar pelo retrovisor o resto da vida, olhando para trás. Não, sigamos em frente e outras portas se abrirão, quiçá mais amplas e abençoadoras. Primeira condição: para que haja descanso, tranquilidade, para que a ovelha se possa deitar tranquilamente, é necessário não ter medos, não ter temores. A segunda condição: não haver atrito entre elas. Terceira condição: não serem importunadas por moscas e outros insetos. Com certeza que nós já presenciamos isto. Tempo quente e um animal, neste caso uma ovelha, rodeada de moscas e de outros insetos, e ela sacode a cabeça, ela abana a cauda, e ela tenta se desembaraçar desses insetos perturbadores. Sendo assim, ela não se pode deitar. Isto faz-me lembrar Hebreus, capítulo 12, o pecado que tão de perto nos rodeia e que não desiste. O pecado tem esta característica: é perseverante, porque vem daquele que tem como objetivo primário perturbar a nossa vida, perturbar a nossa alma, refiro-me ao inimigo, refiro-me a Satanás. Mas o Senhor, o bom pastor que nos livrou da condenação dos nossos pecados, ao dar a sua vida por nós, o sumo pastor, que um dia, na sua presença, nos vai livrar também da presença do pecado. Hoje, como o grande pastor, Ele tem poder para nos livrar do poder do pecado, levando-nos a viver uma vida santificada. E prezados irmãos e amigos, a ordem é: filhinhos, não pequeis. Mas a consolação vem a seguir. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. E eu acrescento: e nos mantém purificados de todo pecado. A quarta condição e última: as ovelhas não se deitam se tiverem fome. Não há descanso para a nossa alma se não estiver a ser alimentada pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, pela aprendizagem e exercício prático das disciplinas espirituais. A palavra de Cristo habitar abundantemente no nosso coração, na nossa mente, para que, sempre que possível, nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e nós não podemos trazer à memória aquilo que nunca ficou na nossa mente. Daí a necessidade da palavra de Deus habitar abundantemente no nosso coração e na nossa mente. Tendo isto em consideração,
podemos estar certo que o pastor das nossas almas nos fará deitar em verdes pastos e nos guiará mansamente, e eu acrescentaria pacientemente, a águas tranquilas. E nele descansaremos, sabendo que ele está perto, com o seu bordão e o seu cajado de pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que o Senhor nos abençoe, apropriando cada dia este versículo calmante. Amém.